TV Comunitária do Rio de Janeiro, transmitindo também online, tvcomunitaria.rio ou tvc.org.br, canal 6 da NET, e hoje nós estamos aqui no nosso núcleo sindical, entrevistando mais uma vez, batendo um papo aqui com o nosso verdadeiro editorialista mensal dessa área, né, sindical. Emanuel Cancela, seja bem-vindo aqui nas nossas câmaras da TV Comunitária, áudio e som. Muito obrigado, Francisco Soriano, presidente da TV Comunitária. É uma honra para mim estar aqui todo mês. Agradecer a técnica aí, ao Max Figueiredo. E estamos aqui à disposição para conversar com os telespectadores. Pois é, Manuel, eu acho bacana em você e em todos nós petroleiros, a gente não diz assim, quando trabalhávamos lá, eu trabalho na Petrobras, a gente dizia assim, eu sou da Petrobras, né? E eu te vendo muito com essa camisa maravilhosa de operação, né? O pessoal que é da produção, ou da extração, ou da refinação, o seu uniforme. Eu pergunto a você, e peço para você também dar um depoimento, o que isso fala ao seu coração, à sua mente, ao seu orgulho de brasileiro e de petroleiro? Eu tenho muito orgulho, Soriano, de ter trabalhado por 42 anos na Petrobras. Petrobras, para mim, foi a minha maior conquista no mundo material. Tudo que eu sou no mundo, eu devo à Petrobras, né? Porque ela me deu os alicerces, me deu aprendizado, me deu exemplos, né? E eu acho que todo jovem, aliás, há 10 anos atrás, aliás, 5 anos atrás, o sonho de todo jovem era trabalhar na Petrobras. Verdade. Lamentavelmente, hoje, talvez não seja. Até porque não existe mais concurso público, não só na Petrobras, né? Por conta da PEC do fim do mundo, os estados, município e União não vão investir mais do que a inflação durante 20 anos, então os concursos estão eliminados. Então essa possibilidade que eu tive, como menino pobre, de entrar para a Petrobras, lamentavelmente, nesse momento, a juventude vai ter muito pouco espaço para isso. Mas a Petrobras é um orgulho, não só para mim, mas ela tem que ser um orgulho para todos os brasileiros. A Petrobras é a única empresa que nasceu nas ruas, nos braços do povo brasileiro na campanha O Petróleo é Nosso. A Petrobras, durante os seus 68 anos, nunca deixou faltar nenhum derivado de petróleo no país. Ninguém viu dizer que faltou derivado de petróleo em todo o país, né? E a Petrobras, ela, até o começo da Lava Jato, que é um marco na história da Petrobras, ela financiava 80% das obras do país, com os impostos que paga, né? E a Petrobras está sendo destruída. Em nome do combate à corrupção, estão destruindo a Petrobras. E, por último, a Petrobras, além de ter suprido o país de combustível ao longo da sua existência, ela ainda desenvolveu tecnologia inédita no mundo e que propiciou a descoberta do pré-sal, que garante a nossa autossuficiência, no mínimo nos próximos 50 anos. Ora, os Estados Unidos estão fazendo guerra, as guerras contemporâneas são tudo patrocinadas pelos Estados Unidos, para derrubar ditadores, para não sei o quê, mas no fundo, o pano de fundo é petróleo. Que nem o exemplo mais clássico é aqui a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Então, a Petrobras, qual é a outra empresa que oferece isso ao nosso país? Além de tudo isso, ela ainda garante petróleo para os próximos 50 anos. A gente não precisa derrubar nenhum governo, né? Não precisamos fazer nenhuma guerra, né? Agora, lamentavelmente, esse petróleo está sendo entregue
na bacia das almas, como se diz. O Manel, só para se ter uma ideia, meu nosso querido telespectador, a gente, conforme o Emanuel falou, já por décadas nós somos autossuficientes de petróleo. Você já pensou quanto nós estaríamos endividados se a gente tivesse que pagar, ou seja, gastar dividendos, que a gente compra isso em moeda estrangeira? Você, para importar qualquer produto, você precisa de ter divisas. O quanto nós estaríamos endividados se não produzíssemos nosso próprio petróleo, né? Eu não gosto nem da palavra produzir, porque os ambientalistas falam que a gente, na verdade, não produz, a gente extrai. Quem produziu foi a nossa mãe natureza, né? O Manuel Cancelo. Então, dito isso, imagine uma empresa que produz extrai mais de 2 milhões de barris dia, que garante a autossuficiência de um país que consome também em torno disso diariamente. E se isso tudo fosse importado, a quanto nós estaríamos na dependência, aí mais ainda do ponto de vista também político, dependentes, né? Porque não existe dependência política sem independência econômica. Mas dito isso, Manel, nós temos na Petrobras hoje um outro Bob Field. Bob Field, querido telespectador, você sabe, era um antigo, traduzido, né, Roberto Campos, Bob Field, né? E este homem se caracterizou por ser um orgulhoso entreguista, ou seja, um patriota norte-americano, que deixou, né, o ovo de serpente, um filhote, né, que hoje é o presidente da Petrobras. E eu queria exatamente de você, notícias atuais, sobre o discurso de posse dele. Como é que se põe uma raposa para cuidar do galinheiro, né? Não, e no caso do atual governo, né, que é o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, o seu ministro da Economia, já deu várias entrevistas e disse que vai privatizar 100% das empresas, 100%. E tem uma pesquisa que aquele jornal 247, Brasil 247, é um dos blogs mais importantes aí na rede social, fez uma pesquisa e mais de 60% da população brasileira é contra as privatizações. É contra as privatizações. E por que é contra? Com certeza que é contra, porque ela já assistiu esse filme lá no governo Fernando Henrique, que queria privatizar tudo também, mas não conseguiu, né? E esse dinheiro da venda de empresas importantes, como na época a Vale do Rio Doce, né? Vários setores, telecomunicações, enfim. E esse dinheiro nunca apareceu, não teve assim uma predominância. Olha aqui, ó, o social melhorou muito porque a gente vendeu as empresas brasileiras. Muito pelo contrário, esse dinheiro sumiu, né? Então o povo brasileiro, ele sabe que essas privatizações não resolvem nenhum problema, né? E você mesmo diz que não existe pátria sem patrimônio, né? E outra coisa também, a gente descobriu o pré-sal. O pré-sal, que as pessoas nem sabem o que é isso, ele abre um leque de oportunidades para o país que nós estamos perdendo. Por exemplo, o pré-sal, seria necessário a indústria naval construir inúmeras plataformas, navios e sondas, né, para extrair esse petróleo do pré-sal, né? Então, como a gente está entregando o nosso pré-sal, eles também, o próprio governo, o governo Temer, né, já mandava construir navios e plataformas no exterior, gerando emprego e renda, as oportunidades que eu falei, emprego e renda para os gringos. O Jair Bolsonaro, ele, junto com o Paulo Guedes, vão insistir nas privatizações e eles já anunciaram a entrega da galinha, vamos dizer assim,
A galinha de ovos de ouro do pré-sal, que é a seção onerosa, que é uma área que a presidente Dilma disponibilizou, ela passou direto para a Petrobras, e essa área, essa seção onerosa, é uma área gigante, que se presumia que teria 5 bilhões de barris de petróleo. Tem poucos países no mundo que tem 5 bilhões de barris de reserva. Super gigante. E já se descobriu que tem muito mais do que 5 bilhões de barris de petróleo na seção onerosa. Então, o Jair Bolsonaro assumiu, junto com o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, eles já vão colocar, a ideia deles é colocar essa seção onerosa à venda também, né? Então, na verdade, a Petrobras, com esse êxito da descoberta do pré-sal, mas nós não vamos usufruir disso, né? Porque a indústria naval vai embora. Eles já tiraram, aí foi o Temer. O Temer tirou a Petrobras, atente para o que eu vou falar. O Temer tirou a Petrobras do setor petroquímico, de fertilizante, de gás e de biocombustível. O diesel, nossa. Tirou fora a Petrobras, ou seja, tirou fora da Petrobras e entregou para os gringos. Agora, os senhores e senhoras imaginem quantos empregos resultaria da petroquímica, do fertilizante, do biocombustível e do gás. Saiu fora, tirou da Petrobras, né? E mais, o Temer, ele aprovou uma lei, ele mesmo articulou e sancionou uma lei que isenta as petroleiras estrangeiras em R$ 1 trilhão em imposto. R$ 1 trilhão em imposto de isenção em imposto às petroleiras estrangeiras, e a mais favorecida, a Shell, né? Então, o pré-sal... Não é Michel? Tá certo. Michel entregou para a Shell, é isso mesmo. Então, o que a Dilma chamou o pré-sal do nosso passaporte do futuro, em nome do combate à corrupção, está sendo entregue tudo para os gringos. Aliás, esse combate à corrupção, e esse é um tema sempre recorrente quando eu estou com você, você sempre tem atualizado para mim as últimas do Moro, né? Aquele que era juiz, que queria continuar juiz, não, mas de férias eu posso ser ao mesmo tempo juiz e executivo, né? Que são conflitos de interesse. Foi denunciado, aí ele renunciou enquanto juiz, que ele tinha feito o trabalho dele aí para exatamente junto com o Departamento de Estado e com a Justiça americana, né, de fazer a nossa autoestima ficar reduzida a zero. Nós precisamos realmente do gringo aqui para nos ensinar, nós que somos mestres em águas profundas, em tantas outras atividades, né? Então, esse homem, a meu ver, quando ele aceita ser ministro, fica mais do que claro qual era o grande objetivo, né, dessa verdadeira conspiração que você falou aqui contra os interesses nacionais. Ou seja, a nossa engenharia nacional, as nossas empresas que no mundo inteiro estavam presentes, desmoralizaram, porque os Estados Unidos estão sem obras no mundo, por isso também invadiram o Iraque, para depois reconstruir o Iraque. Por isso bombardearam lá, né, o Afeganistão, depois eles reconstroem, né, mano? Fala um pouquinho como é que fica hoje o Moro agora, todo poderoso ministro, né? Como é que você vê isso é uma coisa inédita no mundo. Tudo bem, ele poderia até licenciar-se, ser candidato a deputado, isso é comum, a prefeito, até a presidente da República, mas ele sair de ministro, que o papel dele foi acorrentar o Lula, porque acorrenta esse, porque aí você passa a ser primeiro lugar, porque esse é o que está na frente.
Que coisa mais triste, deprimente. O Moro, ele, na verdade, ele conquistou, verdade seja dita, ele conquistou esse lugar de ministro da Justiça, pelos trabalhos prestados ao Bolsonaro. Porque Moro, eu não tenho dúvida, foi o maior cabo eleitoral do Jair Messias Bolsonaro. E não é porque eu acho. O Moro prendeu o Lula, que era o principal adversário do Bolsonaro, que, segundo o Ibope, se alguém procurar aí no Ibope, o Lula ganharia a eleição em primeiro turno, contra Jair Bolsonaro, contra aquela turma toda que estava lá. O Lula ganharia em primeiro turno, segundo o Ibope. Então, provavelmente, eles chegaram à conclusão que só tinha um jeito para o Bolsonaro ganhar a eleição, era prender o Lula. Então, o Moro prendeu o Lula, né, sem nenhuma prova, num claro intuito de deixar ele de fora da eleição e privilegiar, favorecer o Bolsonaro. Né? E fez mais, o Moro não fez só isso. O Moro, há 6 dias da eleição, ele vazou uma delação premiada do Antônio Palocci. Essa delação premiada estava rejeitada pelo Ministério Público por falta de provas, e o Moro, pessoalmente, há 6 dias da eleição, ele vazou para a imprensa essa delação do Palocci, proibida e rejeitada pelo MPF por falta de provas, que atacava frontalmente Lula e Dilma. O resultado, isso foi no primeiro turno, alavancou a candidatura de Bolsonaro e congelou, puxou para trás a do Fernando Haddad do PT. E mais, a presidente Dilma, que tinha uma cadeira garantida no Senado por Minas Gerais, líder absoluta, no Google está lá, é só perguntar ao Google. Dilma era líder absoluta na corrida ao Senado em Minas Gerais. Ela foi derrotada a partir dessa denúncia. Então, o Moro, de forma vergonhosa, conquistou esse lugar de ministro da Justiça do Bolsonaro. Mas tem custado caro para ele, porque agora, essa semana mesmo, viralizou um vídeo de uma pessoa comum, lá num supermercado em Fortaleza, que falou, ué, mas cadê o Moro? Por que ele não está atrás do Queiroz? Uma pessoa simples. Porra, esse governo tirou tirou R$8 do salário mínimo. O Queiroz é aquele motorista? O Queiroz é o motorista e assessor do filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Esse Queiroz, o COAF, registrou que em um ano ele fez 172 movimentações em sua conta, movimentando um valor alto, considerado alto, tanto que bateu lá no COAF, por isso que eles denunciaram, 1.200.000 para um motorista, para um assessor. O COAF considera aquilo, e para o salário que ele diz que ganha, R$12 mil, é muito dinheiro para ele movimentar em um ano, 1.200.000. E uma das movimentações foi um depósito de 24 mil na conta da primeira-dama, a Michele Bolsonaro. 24 mil na conta dela. Então, foi uma coisa assim, simples que foi descoberta. Acho que caberia eles irem de pronto na Justiça, no Ministério Público, explicar, mas não, eles começaram a fugir. Né? O Queiroz, ele não se apresentou 2 vezes ao Ministério Público. E depois da segunda vez ele deu uma entrevista dizendo que estava doente, que tal. E agora, a mulher do Queiroz, Fabrício Queiroz, a esposa dele, e a filha foram convocadas pelo Ministério Público e também não foram. E o filho do Bolsonaro, que é o pivô, porque ele que era o deputado, né, do qual o Queiroz era assessor e a família toda, né, ele também não foi. O Flávio Bolsonaro faltou ao Ministério Público. Então, a sociedade já percebeu, sem nada estar descoberto, que aí tem lama,
né, que essa coisa está fedendo. Né? Porque agora já estão se falando o seguinte, né, uma coisa que talvez se eles fossem lá e resolver logo, mas como eles foram empurrando com a barriga, já se sabe que o Queiroz não movimentou só durante um ano. O que o COAF denunciou foi a movimentação de um ano. Aí agora já se pergunta, e os outros anos? Quanto é que ele movimentou? Né? Então o Moro está pagando caro pela sua malandragem, né? Por essa... Como é que a gente vai chamar isso? Né? Um juiz que faz isso para angariar um cargo de ministro. É malandragem, é o que é sabotagem. Mas você falou da mulher do Bolsonaro, que teria recebido também, e até hoje não explicou por que um motorista deposita 23 mil na conta... 24. E o Tata Duran também denuncia que depositou também, que tem depósitos na conta da Rosângela Moro, a mulher do Moro, milhões, né? Milhões. Por exemplo, essa documentação toda do Tacla Duran, segundo nós estamos agora vendo no noticiário, foi considerada autêntica pelos tribunais espanhóis que examinaram. Eu queria que você me atualizasse melhor, ou explicasse melhor também esse aspecto aí. Como é que fica isso? O Tacla Duran não vai ser chamado mais? O Tacla Duran, ele é um advogado da Odebrecht. O nome dele é Rodrigo Tacla Duran. E ele trabalhava para a Odebrecht e se envolveu no escândalo aí da Odebrecht, né? Então, ele foi denunciado pela Lava Jato, né? E foi procurado por um outro advogado que, falando em nome da Lava Jato, né? O advogado Zuccolotto, Carlos Zuccolotto Júnior, que não por acaso é compadre de casamento do Moro e ex-sócio da esposa de Moro, Rosângela Moro. Então, o Tacla Duran, o Duran disse que foi procurado pelo Zuccolotto e o Zuccolotto queria conversar com ele e foi. E qual era a conversa? O Zuccolotto, falando em nome da Lava Jato, propôs para ele uma delação premiada para lhe dar a prisão doméstica, naquela prisão com a tornozeleira eletrônica. Mas, para isso, o Duran teria que pagar 5 milhões de dólares, né, ao Zuccolotto, falando em nome da Lava Jato, 5 milhões de dólares, e mais, além de colocar o Tacla Duran na prisão doméstica, eles também perdoariam, porque isso é tão grave como os 5 milhões, porque é dinheiro público, perdoariam 10 milhões de dólares de multa da Odebrecht, porque todo mundo só fala nos 5 milhões, mas os 10 milhões também, a multa é dinheiro público, que eles perdoariam. Então, o Tacla Duran, ele tem tudo isso gravado. Inclusive, houve troca de e-mails, mas o e-mail desse tipo de negócio, desse tipo de gente, não é igual, troca de zap, não é igual ao nosso zap. É um zap que eu nem sei, na verdade eu só sei porque eu li, mas eu nunca vi. Que depois que você abre, ele some. Uhum. E como advogado internacional, o Duran sabia disso, o que fez? Filmou, gravou aqueles e-mails todos que usou. É isso que ele está dizendo. Que ele tem toda a documentação para comprovar o que ele está falando. Né? Tá. Aí o Moro, isso saiu esse relato que eu fiz, saiu na Folha de São Paulo, com a jornalista Mônica Bergamo. Né? O Moro ficou uma arara. Né? Aí chamou o Duran de aventureiro e de fora da lei. Isso é um aventureiro, é um fora da lei. O Zuccolotto, que é o advogado da Odebrecht, é uma pessoa séria, é um homem honesto. Só que ele não disse que era compadre dele, nem ex-sócio da mulher, só disse que era um homem sério. Pois muito bem, nos dias seguintes, a revista Veja, que é até uma aliada do Moro, o que ela publica? Que o Tacla Duran, Rodrigo Tacla Duran, fez um depósito bancário na conta da mulher do Moro, Rosângela Moro.
E não é que falou isso com base em informação da Receita Federal. Da Receita Federal. Aí o que faz o Moro? Ele não perdeu a pose. E falou, não, esse depósito, o cara era fora da lei e fugitivo. Quer dizer, um fugitivo fora da lei faz negócio com a mulher dele. Mas ele não perdeu a pose. Ele falou, não, esse dinheiro foi para pagar cópias de processo. Aí eu pergunto aqui ao telespectador, um negócio desse vulto, de 5 milhões de dólares, de 10 milhões de dólares, porra, o depósito foi feito para pagar cópia de processo? Dá para acreditar na história dessa? Aí está voltando à baila essa história novamente. E o tribunal espanhol, que inclusive em segunda instância concede ao Tacla Duran praticamente um asilo lá, né? Manel, reconheceu esses documentos como autênticos. Manel, você tem um minuto para nós saudarmos os companheiros de todos os segmentos em luta nessa hora tão difícil, que a gente vê quase que denominado caça às bruxas. Manda aí uma energia, uma força positiva da resistência, que a gente tem que estar juntos, né, Manel? Estar unidos mais do que nunca nessa hora. Eu queria falar o seguinte, Soriano. Olha, existe uma máxima na política que quando um presidente assume, de se aguardar 100 dias do governo para aí, a partir daí, a gente fazer uma avaliação. Eu acho que o Bolsonaro não merece essa trégua de 100 dias. Eu acho que os sindicatos, o movimento sindical tem que estar diuturnamente denunciando. Por quê? Primeiro que o Bolsonaro não foi para esse debate, ninguém sabe quais são as propostas dele, que ele solta assim. Né? Então, está aí na ordem do dia a reforma da Previdência, que vai acabar com a aposentadoria, que pode acontecer a qualquer momento. Né? A revelia da maioria da população, ele está liberando a venda de armas. Né? E diz que vai também, através de decreto, e vai trabalhar também o esporte de armas, enfim. E o Brasil tem o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei que a gente aprovou para desarmar a população, para as pessoas devolverem suas armas. Quer dizer, ele passa por cima da vontade popular. Então, eu divirjo do Ciro Gomes, da mulher do Moro, que foi para a mídia dizer, olha, vamos parar de mimimi, deixar o homem governar. Eu acho que a gente não deve, até porque a gente não sabe quais são as propostas dele, né? E aquilo que a gente sabe dele é tudo contra a população brasileira. E por conta da vigilância de alguns, ele já recuou em várias coisas. Recuou na base militar, porque a rejeição foi grande na base militar americana no Brasil. Aqui, né? Rejeitou agora que ele queria fechar a reforma agrária, acabar com a reforma agrária. E ele voltou atrás. Então, parabéns a quem está vigilante e não vamos dar 100 dias de trégua para quem quer destruir e entregar o nosso país. Era essa a mensagem que eu passo para os movimentos sociais e para os sindicatos. Maravilha, Manel. Agradecemos aí a sua entrevista aqui conosco, agradecemos ao nosso querido Max Figueiredo, que está aqui na edição, você que está aí também na filmagem, na produção, Max, nosso eterno agradecimento. E a você que nos assistiu, sobretudo. TV Comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Sindical, transmitindo também online tvcrio.org.br.